necessário, aleluia, para o nosso raciocínio. Palavra poderosa, palavra descida do mais alto céu do seu trono de glória. Deus viu a situação do seu povo. Deus olhava, como diz a palavra, atentamente. Disse a palavra de Deus que o povo estava há muitos anos, aleluia, sofrendo. O povo estava há muitos anos escravizado. O povo estava, aleluia, à mercê da sua própria sorte. Mas diz as Santas Escrituras que um dia, aleluia, alguém se lembrou do Deus vivo, do Deus Pai de Abraão, do Deus Pai de, aleluia, de Isaac, do Deus Pai de Jacó, do Deus Pai de Israel. Deus, aleluia, Ele é bom por toda a vida e a sua benignidade dura para sempre. Deus teve compaixão e Deus teve misericórdia. E diz a palavra de Deus que Deus já tinha tudo preparado. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já estava esperando o momento daquele povo clamar a Deus. Ele disse: precisa de nós clamar, precisa de nós se entregar de corpo e alma, precisa de nós se curvar, precisa de nós gritar. Muitas das vezes as pessoas dizem: por que os crentes são tão barulhentos? Porque os crentes, aleluia, eles falam alto. Para que eles também usam esta voz altiva? Diz a palavra de Deus que o clamor é um grito. E eis aqui, aleluia, a palavra dizendo que o povo clamava e Deus teve compaixão do seu trono de glória. Há uma necessidade de nós continuar clamando, há uma necessidade de nós continuar louvando, há uma necessidade de nós continuar jejuando, há uma necessidade de nós continuar se consagrando, há uma necessidade de nós se curvar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, louvado seja o seu santo e glorioso nome. Não se esqueça de mim, não se esqueça dos meus familiares, não se esqueça dos meus parentes, não se esqueça, aleluia, da minha terra, porque o Senhor, aleluia, quem tem todo o poder no céu e na terra. Se o meu povo, como diz no livro de Crônicas, se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz a palavra, se humilhar, aleluia, se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades, então ele se humilhando, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. É necessário, amados irmãos, que nós, aleluia, muitas das vezes nós temos passado dificuldade. Muitas das vezes nós temos sofrido, muitas das vezes nós não sabemos como resolver os nossos problemas, nossas dificuldades, mas é porque nós esquecemos de Deus. É porque, aleluia, sobe a nós eu querer fazer do meu jeito, sobe a nossa mente, eu posso, eu vou, eu consigo. Eu quero dizer nessa noite: você não pode chegar lá sozinho. Você sem Deus, aleluia, não será reconhecido. Você só vai ser reconhecido se você tiver Deus. Moisés tinha sua consciência que não poderia chegar sozinho. Diz a palavra de Deus que Deus já tinha preparado Moisés para o resgate do seu povo, o povo que estava debaixo de uma maldição há mais de 430 anos, num sofrimento só na terra de Faraó. Mas diz a palavra santa da palavra de Deus que Deus prepara um menino, um jovem, ainda criança, ainda pela sua mãe, e assim diz a palavra de Deus que ele cresce, e diz a palavra santa que ele cresce também, aleluia, num grande palácio, foi treinado, foi ensinado como um guerreiro, foi treinado, aleluia, para ser um soldado valente. Diz a palavra de Deus que ele era valente, mas tinha um coração transformado. O coração era um coração humilde, um coração, aleluia, que amava o seu próximo. Moisés era um homem, aleluia, desde o seu nascimento já escolhido, desde o ventre de sua mãe já escolhido por Deus. Ele tinha uma missão a cumprir, diz a palavra. E diz a palavra de Deus que Moisés, ele estava agora treinado. Ele era um dos capitães, ele era, aleluia, um dos príncipes daquele lugar. Ele diz que uma das vezes ele estava policiando, diz que ele estava fazendo uma das rondas, aleluia, diz que algo de longe avistou
algum dos hebreus, dos seus irmãos, sendo, aleluia, açoitado, sendo dominado, sendo chicoteado, e aquilo subiu no seu coração, e diz que ele, não resistindo à aflição dos seus irmãos, desceu do seu cavalo e foi à defesa daquele hebreu. Mas diz, aleluia, que ele matou um homem, um soldado, sem mesmo ele querer. Ele tenta defender agora o seu povo, mas aquele soldado desequilibra e assim bate com a cabeça e diz que venha ele a óbito. Ele morre. Então, aleluia, é necessário que ele fugisse da presença do rei, porque o rei tinha visto que ele tinha feito algo contra o seu próprio soldado. Diz a palavra de Deus que ele agora vai embora. Diz a palavra de Deus que agora ele vai para o deserto. O deserto não é para a morte. O deserto, aleluia, é o ensinamento de Deus, aleluia. Quando nós chegamos no deserto, nós vamos aprender que nós precisamos de Deus. Nós vamos aprender que nós não vamos ter luxo. Nós vamos aprender que nós não vamos ter prata, nós não vamos ter ouro. Nós não vamos ter, aleluia, auxílios humanos. Mas nós vamos ter a glória, a mão de Deus sobre a tua vida. Para te ensinar a ser crente, para te ensinar a ser homem ou uma mulher sujeita, aleluia, a ordenança de Deus. Espírito da glória, ele enche, aleluia, aqueles que clamam. O Espírito da glória, ele vem sobre aqueles que choram, ele vem sobre aqueles que se humilha. Eu disse que o poder, aleluia, vem sobre a vida de Moisés. Agora ele chega na terra do seu sogro. Ele ainda não era casado, mas ele chega na terra do seu sogro chamado Jetro. Ele pede, porque era o parente mais próximo, pede auxílio, e ali foi dado auxílio a ele. E agora já disse, meu filho, aqui tem serviço, aqui tem trabalho. Crente, ele tem sempre que estar ocupado. A sua mente não pode ser vazia. Aleluia, você tem sempre que ter alguma coisa para você realizar, para que você não venha ser escravo do pecado, escravo de Satanás, mas que você possa ter a oportunidade de refletir na palavra, no poder da glória, no Deus vivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louve, adore, aleluia, glorifique, crente cheio, aleluia, aquele que glorifica, porque quando ele está glorificando, vai subir na glória para Deus e vai descer de tudo, e você vai se enchendo do poder da glória, você vai se enchendo das virtudes do céu, porque aqueles que louvam, aqueles que adoram, aqueles que dizem o Senhor é o Deus merecedor de todo honra e toda glória, diz que virtude sai de Deus. A mulher do fluxo de sangue recebeu porque ela se humilhou-se, se esvaziou-se, aleluia, e tocando na orla das vestes de Cristo, virtude saiu do corpo de Cristo e entrou naquela senhora, e ela recebeu imediatamente a sua bênção. É como já foi falado nessa noite: pede o que queres que eu te faça. Eu estou nesse ambiente, eu estou neste abismo. Pede, aproveita enquanto há tempo. Pede o que queres que eu te faça, porque é chegada a hora da virtude sair e entrar em vossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Moisés, aleluia, recebido na casa de Jetro, e lá ele começa a trabalhar por alguns tempos, e diz a palavra de Deus que Jetro dá um cargo a ele de pastor. Olha aí, irmão, ele era um soldado, um policial, mas agora, aleluia, ele recebe uma outra instrução: cuidar de ovelhas, cuidar, aleluia, do rebanho. Então era necessário dele agora, aleluia, se esvaziar do conhecimento, aleluia, lá dos homens, e mergulhar no conhecimento de Deus. Deus, ele quer ensinar alguma coisa para mim nessa noite. Deus quer ensinar alguma coisa para você nessa noite. Entra na posição que Deus vai falar, olha, através da sua palavra. Se você quer aprender, preste atenção, se ligue na palavra, porque a palavra é o guia, a palavra, aleluia, ela é a própria via para nós entrar na posição, aleluia, e não perder a salvação. O homem está apacentando ovelhas agora, olha aí. Nessa época já tinha chegado o tempo de casar. Casou com a filha de Jetro, diz a palavra, e diz que agora ele está 40 anos no deserto.
40 anos cuidando de animais, 40 anos cuidando, aleluia, de ovelha, 40 anos sabendo como a ovelha se alimenta, como a ovelha se destaca, como a ovelha necessita de um auxílio. Agora ele está instruído a auxiliar o grande rebanho. Era necessário aprender como viesse a cuidar do rebanho. Um rebanho não se cuida de qualquer forma, mas um rebanho necessita de um conhecimento. Um rebanho necessita, aleluia, de uma estratégia para você continuar no rebanho. Moisés, em um dos seus dias, diz que ele vai subindo ali pelo monte. Ele diz a palavra de Deus que de longe ele avista uma sarça queimando. Não era normal. Quem acendeu aquela sarça? E por que ela está queimando? E por que ao redor dela não tem mais fogo? Não era tempo da seca, porque era tempo de pastagem. Aleluia! Se era tempo de pastagem, era tempo de inverno. Se era tempo que Moisés estava no deserto, aleluia, cuidando das ovelhas, porque ele estava apacentando. E aonde há, aleluia, essa questão, é porque eles aí só iam, aleluia, no tempo do inverno para que elas pudessem se alimentar. Mas algo espetacular estava acontecendo. Moisés levanta a sua vista e avista uma sarça queimando no meio do mato verde, e a sarça ardia em chama, e ele diz que passou por alguns momentos ali observando, mas não, aleluia, era consumida. Era para ela ser consumida, ou era para se desfazer, mas diz que ele observava e nada a mais do que, aleluia, chama de fogo, aleluia, ardia como fogo naquele lugar. Então ele disse, algo espetacular está acontecendo. Só pode ser uma visão, só pode ser, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Só pode ser, aleluia, algo, aleluia, diferenciado, só pode ser algo celestial. Vou lá, diz a palavra que ele disse, eu vou lá, eu vou ver o que está acontecendo. Não é normal. Mas quando Deus viu que ele ia se aproximando, diz a palavra que Deus logo se vira do lado. Ele diz, Moisés, Moisés, aleluia, e logo ele entendeu porque ele era filho de Deus. Logo ele entendeu porque ele tinha um Espírito Santo no seu coração. Logo ele entendeu porque o crente verdadeiro, ele conhece a voz do seu pastor, ele conhece a voz do seu Deus, ele conheceu que aquela voz não era uma voz humana, mas era a voz que descia do mais alto do céu, no trono de glória. Era Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ali vos falava. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Diga, Moisés, não se chegue para cá. Aleluia. Tire as sandálias dos teus pés. Tire os sapatos dos seus pés. Aleluia. Motivo, aleluia, de purificação. Eu digo para você que entra na presença de Deus, tire a sandália dos teus pés. Quem entra na presença de Deus, tire o sapato. Aleluia, o símbolo de impureza. Aleluia. Se você quer estar na presença, se humilhe. Tire a impureza e entre na purificação, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó quer falar contigo nessa noite. Mas precisa de você, aleluia, se prostrar. Precisa de você, aleluia, se humilhar. Precisa de você tirar as sandálias. Precisa de você tirar os sapatos. Precisa de você tirar, aleluia, a mancha do pecado. A iniquidade tem que sair fora para que Deus possa falar contigo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Moisés entendeu, o menino não era bobo. Aleluia. Tinha o sangue real, o sangue puro. Ele era um hebreu puro, aleluia, de pai e mãe. O sangue que corria nas suas veias era o sangue real, aleluia, do Rei dos Reis, o Deus que opera, o Deus que faz as maravilhas acontecer. Ele disse, meu filho, lembra do meu povo, lembra dos teus irmãos, lembra do Egito. Tem 40 anos que você saiu de lá, mas eu preciso que você volte lá. Olha aí, irmão, eu preciso de um trabalho seu, eu preciso que você faça uma missão para mim. E diz que a sarça, aleluia, queimava e ardia. E diz que o Espírito de Deus estava naquela sarça. E diz a palavra de Deus que lá na sarça Deus falava e Deus mentia. Moisés, vai lá, fala para aquele povo,
aleluia, que eu assim o mandei falar, que eu assim o enviei você, para que você viesse resgatar esse povo, para que você viesse transmitir as minhas palavras, para que o coração deles possa, aleluia, ser refrigerado. E diga para eles: chegou o fim do sofrimento, chegou o fim da escravidão, é chegado a hora do meu povo sair de uma terra amaldiçoada e entrar numa terra que manda leite e mel, aleluia. É terra boa, Deus tem coisa boa para você, Deus tem escolhido o melhor. A terra não é seca, a terra, aleluia, ela mancha, aleluia, dos manjares do Deus celestial. A terra, diz a palavra de Deus, que ela é uma terra que é muito forte e muitos frutos, diz a palavra de Deus. Vai lá. Deus disse: quem sou eu? Moisés disse: quem sou eu? Meu Deus, o Senhor está falando com a pessoa certa, hein? Aleluia, Deus, Ele fala com a pessoa certa. Às vezes é porque nós não entendemos a palavra, às vezes é porque nós queremos se botar de fora, às vezes é porque Ele diz: não sou eu não sou capaz, eu não sou capacitado. Eu disse: é você mesmo, Moisés. Você vai lá, aleluia, vai tirar o meu povo de lá. Você vai lá e fala com o rei Faraó, que eu pedi para que ele deixasse o meu povo caminhar por 3 dias, aleluia, se distanciar de 3 dias, aleluia, para poder me adorar, para poder sacrificar, para poder entrar na minha presença. Moisés disse: ele não vai aceitar. Deus disse: eu sei que ele não vai aceitar, mas mesmo assim eu te digo, mesmo ele não aceitando, fale o que eu estou te ordenando, fale o que eu estou te falando, porque eu me responsabilizo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está lá. Eu digo: Senhor, mesmo que eu vá lá, mesmo que eu diga que foi o Senhor que me enviou lá, eles não vão acreditar. O que eu direi para eles? Como eu direi que é o teu nome? Deus vai dizer de novo: amado irmão, amada irmã, Moisés, diga que eu sou, aleluia, enviou você. Eu sou o que sou, enviou você a voz. Aleluia. Então eles ouvirão. Então, aleluia, Faraó não vai aceitar, mas eu mandarei as maravilhas do céu como sinal que eu estou contigo. Deus se responsabiliza, e creia. Deus se responsabiliza. Deus te chamou, ele se responsabiliza. Deus, aleluia, está dizendo nessa noite: não chamei eu não enviei eu me responsabilizo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou endurecer o coração daquele rei, só para ele saber que eu sou Deus. Mas enviarei sinais do céu, para mostrar também que sou Deus, e sou Deus que estou enviando a voz. Diz a palavra de Deus que disse mais Deus ainda no verso 15: e Deus disse-lhe mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Senhor Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a voz. Este é o meu nome eternamente, assim se lembrarão, aleluia, de mim de geração em geração. Então, na palavra de hoje, Deus não vai deixar você morrer no deserto. Deus está te levando ao deserto somente para você aprender, aleluia, as instruções celestiais. Mas esse deserto não é um deserto humano, esse deserto é um deserto espiritual. Esse deserto não é para a morte, mas esse deserto é para a vida. Nem todo, aleluia, sofrimento ele causa morte, mas há sofrimento que vem a vitória. Nem toda batalha, nem toda dificuldade é para nós desmaiar, mas sim para nós se fortificar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Jesus quis se fortificar, ele foi para o deserto, ele passou ali, louvado seja o nome santo do Senhor, 40 dias orando, 40 dias jejuando. Quando Satanás olha para Jesus, ele diz: você está fraco, 40 dias sem comer, 40 dias, aleluia, com a carne fraca. Ei, Satanás olhou e disse: é agora que eu pego esse, é agora que eu vou pegar ele na fraqueza. Quando Satanás achou que ele estava fraco, ele estava forte. Quando Satanás pensar que você está fraco, você está mais do que forte, porque grande é o Deus que cuida da corrida, grande é o Deus que tem
Ataca. Diz a palavra que Satanás veio para atacar. Ele diz que viu Jesus, aleluia, com o seu corpo fraco, pegou algumas pedras, juntou e colocou em suas mãos e chegou a Jesus e lhe disse: ei, aleluia, tu está com fome. Pega essas pedras, se tu é filho de Deus, transforme-as em pão. No livro de Mateus capítulo 4, verso 4, vai dizer Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá você, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está dizendo: nem só da moeda, nem só da prata. Aleluia. Tem gente que acha que não vai conseguir porque não tem dinheiro. Nem só do ouro, nem da prata, nem da seda viverá o homem, mas viverá ele com a palavra que sai da boca do Deus eterno. A palavra, ela é a segurança. Aleluia. Quem sou? Quem eu posso dizer? Diga que eu sou. Aleluia. O que sou? Enviei a vós. E se eu enviei a vós, grandes maravilhas descerás do céu para vos auxiliar. Pede o que queres que eu te faça. Ainda digo mais essa vez, para nós finalizar. Continuo dizendo para você: é chegado a hora. Coloca o teu pensamento, aleluia, ao alto. Ore, aleluia, e clame a Deus. Entregue o teu problema, entregue a tua dificuldade. Apresente a Ele, porque Ele é a solução. Apresente a Ele, porque Ele é o Deus dos teus. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu ir, o teu voltar. Apresente a Deus, aleluia, porque Ele é a solução para a tua dificuldade. Deserto. Muitos dos homens de Deus provaram do deserto, mas grande foi a vitória. O apóstolo Paulo, com toda a letra, o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria humana, disse que quando ele aceita Jesus, ele vai passar 3 anos no deserto. 3 anos buscando a presença de Deus, sem falar com ninguém, sem ter ninguém por perto. Ele se esquivou e disse: eu tenho que me esvaziar do homem e tenho que me preencher do Espírito Santo. 3 anos buscando a presença do Deus vivo. Ele disse que quando ele sai daquela mata e quando ele sai do deserto, diz a palavra de Deus que ele vem marchando com poder e autoridade, e não teve mais ninguém que possa deter ele com a palavra, porque a palavra de Deus estava no coração dele. Moisés saiu com poder e autoridade, acharam que não tinha condição nem de falar, diz a palavra de Deus, mas ele com poder e autoridade fez aquele povo marchar no deserto e fez aquele povo, aleluia, chegar até a porta da cidade que Deus prometeu, a cidade de Canaã, a cidade dos cananeus, aleluia, ele disse: aleluia, aqui é, aleluia, chegado a hora. Tu não entrarás, porque diz que Moisés teve uma hora de fraqueza, então se, aleluia, com a palavra ele bateu com um cajado na pedra, aleluia, com ignorância, e Deus ali não aprovou a ignorância de Moisés. Ele disse: meu filho, tu estás cansado, então que eu vou te recolher. Aleluia, não é necessário você entrar nessa terra, mas o povo que obedeceu, o povo que permaneceu na minha presença, esses provarão dessa terra, aonde a terra não enche mel, aonde a terra é farta de fartura, e onde você pisar as plantas dos vossos pés, será desabençoado. Aleluia, amém?